Vem fazer da sua vida uma estrada colorida. Aridizá no ar. Boa noite, ouvintes, boa noite, internautas. Estamos de volta com mais um Aridizá no ar, um programa super interativo que leva até você muito conhecimento através das resoluções de questões. Estamos nos preparando para o vestibular do Enem, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro. Então estaremos juntos até o dia 23, a véspera do Enem, de 8 às 9 da noite, ao vivo, de segunda a sexta. Hoje nós vamos abordar as ciências humanas e temos três professores maravilhosos, grandes mestres aqui conosco, convidados, professor Exiliano, professor Carlos Davi e o professor Isaac do Vale. Boa noite, professores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Luciana, é um prazer estar aqui, ainda mais ladeado aqui dos meus grandes amigos, Carlos Davi e Isaac, amigos já de tanto tempo. Boa noite, professor Carlos Davi. Eu quero Davi. dizer que a honra é minha, também não poderia ser diferente, principalmente porque, além de nós termos os internautas e aqueles que estão nos acompanhar pela rádio, nós temos um público aqui muito especial que está nos acompanhando ao vivo, né, Isaac? Sim, sem dúvida. Então, eu quero reiterar aqui boa noite a todos, aos ouvintes, aos internautas, à plateia aqui presente, eu acho que podemos falar assim. Sim, aí é bom demais. Aí é bom demais. Eu quero reiterar a minha felicidade de estar aqui nesse momento com três pessoas a quem eu tenho um apreço muito grande. Muito bem, professores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O programa certamente vai ser maravilhoso. Professores, perguntinha da noite, vamos começar, né? Para você que está em casa, participe e concorra a prêmios. Vamos lá para a pergunta da noite. Qual o movimento político estabelecido como consequência da proposta da emenda Dante Oliveira? Vou repetir. Qual o movimento político estabelecido como consequência da proposta da emenda Dante Oliveira? Professores, alguma dica para a pergunta da noite de hoje? A princípio, vamos dar uma dica assim mais básica, né? Estamos no contexto ali da ditadura militar, já entrando no processo já da crise da ditadura, né? Do processo de redemocratização, e o Dante de Oliveira é um deputado federal do Mato Grosso, né? Que vai propor essa emenda que será tão importante dentro do processo ali da crise da ditadura. Depois a gente dá mais algumas dicas. Muito bem, professor. Tá fácil, né? É para o pessoal ganhar mesmo, né? Com certeza. Vamos começar, professores. Professor Carlos Davi, por gentileza, questão de número 1. Primeira questão você nos diz: George Orwell, através de uma linguagem metafórica, em A Revolução dos Bichos, um dos clássicos da literatura mundial, constrói uma sátira em que critica a Rússia soviética e o regime lá implantado por Joseph Stalin, resultantes da Revolução Bolchevique de outubro de 1917. No primeiro capítulo da obra, descreve o discurso de Major, um porco moribundo, o animal mais conceituado e respeitado da granja, em uma reunião dos bichos, em que relata um estranho sonho que tivera. Quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: o homem. A menção ao homem aí pode ser comparada com a perspectiva do capital. Portanto, a acumulação ou ainda a exploração do trabalho humano por aqueles que seriam detentores dos meios de produção. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Que fazer? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para derrubar do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas, revolução. O trecho acima, embora fictício e metafórico, permite que se estabeleça uma correspondência com qual ideólogo? Bom, em um primeiro momento, Exiliano, Isaac, a turma que se encontra aqui, todos aqueles que nos acompanham, é interessante nós fazermos uma menção sobre o que foi o socialismo científico. Afinal de contas, nós podemos fazer uma divisão prática: socialismo utópico, científico e o anarquismo.
Nessa perspectiva, o socialismo utópico, portanto, quando eu penso em Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, acreditava-se em suavizar a exploração capitalista a partir de práticas reformistas. Dentre essas práticas, os falangstérios, que seriam fazendas coletivas agroindustriais. Os utópicos, eles não acreditavam na derrubada do capitalismo, mas em reformas que poderiam minimizar os impactos do capitalismo na sociedade mundial. O socialismo científico ou o marxismo, ele acredita em uma revolução socialista, que levaria o proletariado ao poder, a implementação da ditadura do proletariado. Essa revolução seria global, universal e partiria de potências capitalistas desenvolvidas. O interessante dessa história, Ciliano, Isaac, é que quando nós pensamos em uma revolução socialista apregoada por Marx, nós entendemos que o processo inteiro, na sua aplicabilidade, ele foi completamente distorcido, foi um anacronismo. Pois se falava na implantação de uma revolução socialista a partir de potências capitalistas urbanas. E o que ocorreu na China rural, ou o que ocorre ainda na Rússia, também rural, é apenas a distorção dessas ideias e a implantação de ditaduras unipartidárias. Então é interessante nós fazermos essa menção. A respeito do anarquismo, se pretendia a derrubada imediata do Estado para implementar o comunismo. Então, de forma didática, o socialismo científico seria um meio e o comunismo seria um fim. Lembremos que Marx ele é fortemente influenciado pela teoria evolucionista de Charles Darwin. Então ele acredita, além de ser evidentemente influenciado pelo idealismo hegeliano, mas ele acredita muito claramente que o comunismo seria a última etapa da evolução das sociedades humanas, o momento em que não haveria propriedade ou classes sociais. Portanto, o socialismo científico seria um meio e o comunismo um fim. Mas, Davi, não entendo. Pois a China é comunista, a Coreia do Norte foi comunista, ou melhor, Coreia do Norte comunista, China foi comunista, a União Soviética comunista. O termo comunismo foi aplicado de forma inapropriada. Se vulgarizou a utilização desse termo, porque o que nós observamos seria o socialismo real, portanto, ditaduras unipartidárias com uma ênfase significativa na burocracia de Estado. O que nos leva, portanto, como gabarito para a referida questão, à alternativa C, de Colégio Ari de Sá. Karl Marx, defensor da Revolução Comunista através do proletariado. Muito Luciano? bem, professor Carlos Davi, muito obrigada. Então, para você que está em casa, anote aí no seu encarte, questão de número 1, letra C, de Colégio Ari de Sá. Professor Isaac, vamos lá para a questão de número 4. A questão número 4 é um tema que você já sabe, é um tema que já está cativo no Enem. Um tema que existem poucas divergências que ele vai cair, que é a questão de patrimônio, contemplando as habilidades de 1 a 5 de ciências humanas. Então, patrimônio é um tema já cativo. E a quarta questão, ela expõe aí 2 figuras. A primeira é uma igreja barroca em Minas Gerais, a segunda é uma prática de capoeira. Então você vai analisar essas 2 figuras e vai comparar com os itens a seguir. Eu quero aproveitar para dar uma dica em relação à capoeira, né? Uma aposta forte para esse ano, porque a capoeira já tinha sido tombada como um patrimônio nacional pelo IPHAN no ano de 2007. Mas aí no final do ano passado, ou seja, coincidindo já com a prova, quer dizer, a prova já tinha sido feita, a prova do Enem, o elaborador não pôde incluir, talvez nessa nova avaliação dessa nova prova, já venha uma informação que é muito relevante sobre a capoeira. A mesma capoeira, que já tinha sido reconhecida em nível nacional pelo IPHAN, ela foi reconhecida em nível da humanidade, em nível mundial pela Unesco, Patrimônio da Humanidade. Então fica aí uma aposta, ninguém quer fazer aqui futurologia, né? Mas a prova do Enem tem uma certa regularidade, esse tema é um tema que pode realmente vir a cair. E você me permitiria, a capoeira, ela é transformada por Getúlio Vargas em 1937 como elemento de aproximação para com as massas, criando uma estratégia de unidade e personificação. Vargas utiliza a capoeira como uma estratégia personalista para aproximar-se das massas proletárias. Lembrando que até então a capoeira ela era então uma prática, né, criminosa, né? Quando a gente pega até a República Velha, a capoeira ela é vista como uma prática criminosa. Pena de 6 meses até 2 anos de prisão. Exatamente. E o Vargas vai transformar nisso numa espécie de alicerce para a construção de uma identidade nacional. Então vamos lá. Item A.
Apenas a figura 1 representa um exemplo de patrimônio cultural nacional, devido ao contexto histórico. Tem duas coisas erradas, não é apenas a igreja, que é um patrimônio, e muito menos porque ela faria parte de algum contexto histórico significativo, né? Não é esse o critério, não é necessariamente um contexto histórico que garante o tombamento de um bem, mas sim a sua relevância para a história, para a cultura, para a memória de um povo. Então, o item A vai estar inválido por conta disso. Item B, a figura 2 não representa exemplo de patrimônio, pois não é possível a reconstrução histórica dos processos que a originaram. Mais uma vez, falso. Não há essa exigência, né, na lista de tombamento, nas exigências que um bem para ser tombado, ele tem que estar totalmente decifrado. A gente sabe que em relação ao passado, o nosso conhecimento sempre vai ser provisório, incompleto, parcial. Então essa exigência de tentar encontrar os segredos do passado, uma gênese, isso é uma coisa que os historiadores hoje eles já abriram mão. E não é porque eu não posso reconhecer a origem de um processo determinado que eu vou deixar de considerar aquele processo, aquele evento, aquele bem. Então não é por conta disso que a capoeira vai deixar de ser reconhecida. Tá? Item C. As duas figuras representam patrimônios históricos materiais, possuindo grande divulgação e reconhecimento nacional. Aparentemente um item sedutor, mas está errado por um motivo bem simples e bem óbvio. A capoeira ela é um bem imaterial. Por quê? Porque ela consiste basicamente em saberes, em conhecimentos que são passados de geração a geração. Então, a igreja, sim, é uma construção física, uma construção material, pedra, tijolo, cal. Já a capoeira, não. A capoeira é um saber, né? Uma tradição, é um conhecimento que foi passado. Então, fica falso porque as duas não são materiais, apenas a figura número 1. Item D. A figura 1 representa um patrimônio histórico, pois o seu uso estava restrito às camadas da elite. Nós temos mais uma informação equivocada porque, pelo contrário, muitas vezes um bem, para ser considerado patrimônio, é importante que ele tenha um uso social muito mais alargado, mais vinculado às tradições populares. Quando uma coisa é mais elitista, fica até mais difícil a gente obter um certo tombamento, né? Porque a legitimidade histórica daquele bem, daquele equipamento urbano, ou daquele conhecimento, daquele bem, enfim, ele fica considerado muito restrito. Então, para ser significativo de um povo, ele tem que ter um uso social muito mais amplo do que o uso de uma elite. Portanto, item correto, item E. Ambas as figuras podem ser consideradas patrimônios culturais do Brasil. A primeira, um patrimônio material, uma construção física, humana. A segunda, um patrimônio imaterial. Então, quarta questão, gabarito, item E de Escola Ari de Sá. Muito bem, professor Isaac, muito obrigada. Então, para você que está em casa, questão de número 4, letra E. Para você que está chegando agora, eu vou relembrar a perguntinha da noite para você concorrer aos nossos prêmios. Qual o movimento político estabelecido como consequência da proposta da emenda Dante Oliveira? Qual o movimento político estabelecido como consequência da proposta da emenda Dante Oliveira? Vamos lá, professor Aciliano, questão de número 7. Vamos lá, então? Sétima questão, a gente resolveu colocar uma questão de filosofia, né? Para que a gente trabalhasse aqui, então, todos os temas, história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, já que nós temos uma prova de ciências humanas que abrange a todos esses temas. Então, vamos lá. Ao defender as principais teses do existencialismo, Jean-Paul Sartre afirma que o ser humano está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, a construir seu próprio destino. O pressuposto básico que sustenta essa argumentação de Sartre é o seguinte. Ora, quando a gente observa a questão do pensamento filosófico, o pensamento filosófico ele é bastante interessante, porque o homem ele sempre teve assim, uma angústia e uma necessidade de buscar respostas para aquilo em que ele não compreendia. Na verdade, a filosofia ela tem a sua origem lá na Grécia Antiga, né, a partir do momento em que você vai ter ali os pré-socráticos, como aqueles primeiros que vão tentar romper da questão do mito e passar a ter uma explicação racional e tentar explicar a realidade humana, a existência humana, a origem das coisas. Ora, só que, ao mesmo tempo que nós temos essa necessidade de buscar essas informações, nós também temos os nossos anseios. Se você for observar, o ser humano, ele gosta de ter uma proteção.
né? Quando nós somos, por exemplo, pequenininhos, né? Você lembra quando você era pequenininho, né? Você vai aprender a andar, você vai aprender então a correr e você vai cair. E quando isso acontece, o que é que o ser humano gosta? Ele gosta de proteção, não é verdade? Quando a gente vê ali, a mãe vem, abraça, né? Dá aquela proteção, a pessoa gosta de se sentir protegida. E de uma certa forma, a filosofia, desde o mundo antigo até o mundo moderno, ela tinha de uma certa forma uma proteção ao indivíduo. Que era o quê? Que era a questão de que a essência humana tinha uma origem precedida, obviamente, por uma força maior, seja Deus, né? Por acaso. Então, dessa forma, o que você vai perceber que Deus se encontrava dentro do contexto da filosofia como um refúgio, como uma proteção. Aí o que o Jean Paul Sartre vai fazer? Jean Paul Sartre ele vai dar um balanço, ele vai fazer um sacode no pensamento filosófico, porque ele vai dizer o seguinte: o homem é responsável pelo seu próprio destino. Tudo de bom que você faz, tudo de mal que você faz, as suas escolhas que você vai fazer, obviamente elas vão trazer uma consequência para a sua vida. O seu sucesso ou o seu fracasso são, obviamente, exclusivamente motivos seus. Você vai ser o responsável, então, pelo seu sucesso. Você vai ser responsável pelo seu fracasso. Imagine isso. Imagine isso, o que vai ser, como vai ser recebido pela sociedade. Aquela sociedade que gosta da proteção, aquela sociedade que precisa de uma proteção, ela vai se sentir desamparada. Eu não tenho em que mais me amparar. Antigamente eu me amparava em Deus, eu não consegui algo porque Deus quis. Eu estou, né, passando por uma situação complicada, porque foi uma permissão divina, mas agora eu vou ter que encarar com os meus olhos a minha realidade e dizer assim: a culpa é minha. Então, de certa forma, essa ideia, ela vem como uma faca cortando o espírito humano, né? Então, o Jean Paul Sartre, ele coloca o homem como centro, como responsável pelo seu próprio destino. Na verdade, ele vai dizer, né, que o ser, ele vai ser fundamental pela sua própria existência, tá? Então, quando a gente observa a nossa questão, e você vai observar a letra C, ela vai dizer o seguinte: a ideia de que a existência precede a essência, e por isso o ser humano não está predeterminado a nada. O seu destino é você que faz. Por isso que nós temos certeza que aqui esses nossos alunos que estão, né, destinados, que estão trabalhando, que estão estudando direto, se preparando muito bem, eles vão lograr êxito, porque eles são responsáveis pelo seu próprio destino. Então, a nossa questão número 7 é a letra C de coração. Muito bem, professor Ceciliano. Você pode explicar um pouquinho mais a respeito dos outros itens, por que eles não são verdadeiros? Vamos lá então. A gente vê no item a suposição de que o homem possui uma natureza humana, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal. Olha, o que você vai observar no pensamento do Jean Paul Sartre é que o Jean Paul Sartre ele vai trazer a questão do individualismo, mas ao mesmo tempo o homem ele é responsável também pela sua sociedade. A minha ação é importante para mim? Mas a minha ação reflete na ação do Davi, reflete na ação do Isaac, reflete na sua ação. O homem ele também é responsável pela sua sociedade. Quando você vê a letra B, a compreensão de que a vida humana é finita e de que o homem é, sobretudo, um ente que está no mundo para a morte, ele está dizendo aqui o quê? Ele está dizendo que o homem ele já tem um destino, o destino dele é a morte, né? Ele já tem uma função social, né? Ele já tem uma predeterminação, e o que o Sartre vai dizer é exatamente isso. O homem não tem destino nenhum, ele faz da sua vida, obviamente, aquilo que ele deseja. A letra D, a convicção de que o homem está desamparado e é impotente para mudar o seu destino individual, mais uma vez ocorre aí no erro, né, de dizer que o homem é impotente. O homem ele é tudo, né? Na verdade o homem ele é responsável pelo seu destino. Inclusive o fato de Sartre apoiar a autodeterminação dos povos. Isso. Sartre ele é o filósofo, né, Ciliano, que irá apoiar os processos de descolonização afroasiático, onde ele inclusive mencionará que o homem pode fazer inclusive uso do belicismo se isso for necessário para ele alcançar sua condição plena de liberdade. Exatamente. E a letra E, a ideia de que toda pessoa tem um potencial a realizar desde quando nasce,
mas é livre para transformar ou não essa possibilidade em realidade. Ora, ele está dizendo aqui que a pessoa tem uma essência, e na verdade ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a nossa existência precede essa nossa essência. Então, a letra correta fica apenas a letra C, realmente. De coração. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, professor Ciliano. Então fica aí para você o nosso esclarecimento. Professor Carlos Davi, questão de número 2. O Isaac havia falado que essa temática que envolve patrimônio... Me assustei, Isaac, tá tudo bem? Tá tudo perfeito. Ok. O Isaac havia falado que essa temática que envolve patrimônio, ela já está tarimbada nas provas, não é isso, Isaac? Sem dúvida, sem dúvida. Mas E eu posso entender que... Pois não, Sim. perdão. Inclusive, chamar a atenção que a temática de Guerra Civil Espanhola, ela caiu no Enem no ano passado e caiu nessa segunda aplicação, essa terceira aplicação, perdão. Então, a gente já pode dizer, se não for uma mera coincidência, né, a gente no mínimo pode fazer um estudo estatístico, se há uma certa preferência, porque em 2 anos, né, ainda que o enfoque dessa questão que o Davi nos traz agora, questão brilhante, é justamente a questão da memória. Como o Isaac havia dito anteriormente, a perspectiva do patrimônio, ela já é tarimbada. Quando nós imaginamos, salvo engano, se eu estiver enganado que você possa me corrigir, mas é a competência 1, que envolve a habilidade 5, salvo engano, seria isso. E a questão que envolve, por exemplo, memória, diz respeito à habilidade 2. Perfeito. Então, a habilidade 2, a habilidade 4 e 5, elas são muito fortes esse ano, nessa perspectiva de documentar, de analisar o fato histórico sob o viés da memória e do patrimônio. A questão cultural ela é muito forte, né, na história atualmente, né? A partir de um certo momento a gente passou a dar uma valorização muito grande à questão da cultura dos povos. Esse eixo temático Sociedade, Cultura e Poder é o tripé que organiza o mapeamento das questões. Então, essa questão, nós temos um gravurismo aí apresentado, que seria a estátua, né, de Francisco Franco. Em 2007, na Espanha, aprovou-se uma lei que possibilitou indenizar vítimas da Guerra Civil. Vamos só relembrar, a Guerra Civil Espanhola diz respeito a um conflito entre os franquistas, que representavam as forças conservadoras da Espanha, entende-se, portanto, os latifundiários, somando-se a isso, né, do outro lado da condição de antagônicos, a Frente Popular. A Frente Popular é uma miscelânea, um grupo heterogêneo formado por liberais, socialistas, democratas. E esse grupo vence as eleições gerais em Madrid em 1936. Após a vitória da Frente Popular em Madrid, os franquistas, personificados e materializados pela Falange, uma companhia paramilitar formada e liderada pelo general Francisco Franco, eles iniciam uma série de expurgos. Então, eles começam a combater a Frente Popular. A Guerra Civil Espanhola, ela é enquadrada como a antecipação da Segunda Guerra Mundial no que concerne às polarizações. Nós observaremos embates entre fascistas e supostamente socialistas. E esses embates acabam também revelando ingleses e franceses em uma postura de neutralidade. Afinal de contas, a Inglaterra e a França, que ainda asseguravam a composição da Liga das Nações, revelavam que se o inimigo fosse o socialismo, eles não participariam dos embates em questão. Muito mais do que uma história política, essa questão ela versa sobre memória. E aí eu lembro de Pierre Nora. Quando nós falamos de memória, para o memorialista francês, a memória ela é subjetiva, progressiva, emotiva. E a memória, Isaac, se você me permitir, ela pode ser eternizada, Ciliano, através do patrimônio. O patrimônio, ele consegue eternizar a memória, inclusive na sua perspectiva material ou imaterial. Então, a grande memória das civilizações antigas são eternizadas pelos monumentos. Daí o absurdo que se está a fazer, né, na região de Palmira, onde o Arco do Triunfo de Palmira, na região do Oriente Médio, mais especificamente na Síria, tem sido abalada pelo Estado Islâmico.
o Estado Islâmico está destruindo não só o patrimônio, mas impedindo a eternização de uma memória. Vou conversar com o Fernandes, né, sobre isso. É interessante, nós chamamos a atenção, inclusive ele está na cota dos migrantes, mas vamos continuar. No contexto, né, das denúncias e apurações acerca dos crimes cometidos pelo governo franquista, a retirada da estátua equestre está associada à seguinte proposta. Então, como nós já havíamos percebido, a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, ela diz respeito a um embate entre a Frente Popular e os franquistas. Os franquistas, eles personificam o nazifascismo, inclusive eles passam a ter o apoio da Alemanha, de Hitler, da Itália e de Mussolini, enquanto a Frente Popular reunirá vários voluntários internacionais, personificados pelas brigadas internacionais. Então, a União Soviética, o México, enviarão voluntários, mas esses voluntários não chegavam a personificar uma força oficial dos respectivos países. Inclusive, é interessante nós lembrarmos do jornalista norte-americano Ernest Hemingway, que produzirá uma obra que conhecida ficou Por Quem os Sinos Dobram. Interessante também lembrar o historiador Eric Hobsbawm, que ficará preso na fronteira da Espanha. Ele tenta, portanto, ingressar na Espanha e ser um voluntário na defesa dos ditos socialistas, e ele acaba também sendo preso. Bom, mas essa questão envolve memória. E na perspectiva da memória, o desejo é se criar um esquecimento. Se a estátua e o monumento é retirado, um esquecimento seria, portanto, produzido. Qual seria o esquecimento produzido? De que a história política espanhola vivenciou uma experiência de atrocidade, de um regime totalitário que implementou práticas genocidas. Somando-se a isso, se por um lado se pode gerar esse esquecimento, por um outro lado também se tenta minimizar o mito de uma liderança nacionalista que exacerbou a possibilidade de se construir um novo império espanhol. Portanto, quando observamos as alternativas, a letra A nos diz rejeição da história política. Nós não temos o rejeitar da história política. Na realidade, o que se observa é a tentativa de se ocultar uma memória, ou ainda tentar redimensionar essa memória. Letra B, reforço da identidade nacional. Retirar a estátua seria minimizar, restringir, limitar essa identidade. Letra C, redistribuição do patrimônio cultural. Nós não estamos falando aí de realocação de monumentos. Letra D, redimensionamento da memória social, seria o que melhor poderia explicar a interpretação entre o gravurismo e o enunciado. Portanto, o gabarito para a segunda questão, D de dedicação. Muito bem, professor Carlos Davi, muito obrigada. Então, para você que está em casa, questão de número 2, letra D de dedicação. Professor, mais alguma dica a respeito da perguntinha da noite, aquela sobre o movimento político estabelecido como consequência da proposta da emenda Dante Oliveira? Davi tem uma, pode dizer, Davi. Nos ajudem. Quando nós pensamos no referido movimento social, Isaac, é um movimento urbano, heterogêneo, com diferentes segmentos sociais que foram partícipes, e eles tinham um interesse de se promover uma ruptura. Eu acredito que é suficiente. Os alunos, naturalmente, já sabem, inclusive os que se encontram, né, aqui, já estão até respondendo. É um possível tema para o Enem, professores? Isaac, o que você acha? Sem dúvida. Todo que engloba movimento social, lutas, isso mexe com habilidades, como a habilidade 15, como a habilidade 22. Habilidade 13. Sim, sem dúvida. Então, todo tipo de movimento que envolva mobilização, protesto, resistência, tem sim um cheiro de Enem. Tudo que tem cheiro de povo, cheiro de protesto, tem cheiro de Enem, sem dúvida. Muito bem, professores. Então, para você que está em casa, fica a nossa dica. Professor Isaac do Vale, questão de número 5. Vamos lá? Vamos exercitar aqui, gente, a habilidade 1. A gente vai interpretar uma fonte documental, né, professor Davi? Nós vamos ver aqui um manifesto do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães no ano de 1920. Para quem não conhece esse partido, é muito difícil não conhecer, é o famoso partido nazista. Então, você vai tentar ler esse texto e vai tentar se colocar um pouco como um alemão médio, alemão desempregado, alemão que está
sofrendo com os efeitos da derrota vergonhosa que o Reich alemão, o segundo Reich alemão, sofreu. Então, assim diz o documento. Exigimos, baseando-nos no direito dos povos a disporem de si mesmos, a reunião de todos os alemães em uma grande Alemanha. Exigimos a revogação dos tratados de Versalhes e de Saint-Germain. Exigimos, não é pedindo, viu? Exigimos territórios para alimentação, olha essa palavra que vai se repetir muito, nosso povo, para o estabelecimento de seu excedente de população. Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo senão aquele que tem sangue alemão, qualquer que seja a sua confissão. Consequentemente, nenhum judeu pode fazer parte do povo. A gente vai já lembrar que quando Hitler chega no poder, ele vai fazer aquela campanha, procure a sua avó judia. Os judeus, então, já estão sendo colocados aqui como incapazes de fazer parte, biologicamente, do povo alemão. Aquele que não é cidadão, porque não faz parte do povo, não pode viver na Alemanha, senão como hóspede, e deve ser submisso à legislação aplicável aos estrangeiros. O programa partidário divulgado pelos nazistas pode ser caracterizado como? O que é que a gente pode perceber nesse documento? Um documento que tem um nítido tom revanchista, ao falar a exigência da revogação do Tratado de Versalhes, que os nazistas frequentemente chamavam de o ditado de Versalhes. Você percebe um tom extremamente nacionalista, você percebe um tom extremamente xenofóbico. Então, são coisas que saltam mais aos olhos. E aí, então, a gente vai agora para os itens, para a gente ver quais opções aí realmente vão bater com aquilo que a gente acabou de ler. Item A. O programa seria pacifista e corporativista. Pacifista já vai nitidamente estar errado. O corporativismo ele é uma característica muito mais do fascismo italiano, mas isso não impede que, de certa maneira, o nazismo ele flertasse um pouquinho com essa doutrina que não aparece no trecho que nós selecionamos. O fascismo, o nazismo e o fascismo, eles não vão defender o pacifismo, são doutrinas militaristas, acima de tudo. Item B, você percebe aí o nacionalismo, correto, e você percebe racismo, correto também. Qual parte? A parte em que ele fala de sangue alemão. Os nazistas, eles vão, inclusive, é um dos grandes diferenciais do nazismo em relação ao fascismo, é que o racismo ele é central na doutrina e na corporificação de atitudes do Estado alemão. O racismo ele é fundamental, ele é basilar, ele é axial para todo tipo de ação, para todo tipo de pretensão, de reivindicação do programa nazista. Lembrando que é nesse momento que eles falam, por exemplo, da questão do mito da superioridade, da pureza da raça ariana. Inclusive, se o Hitler estivesse nos assistindo agora, ele frequentemente iria focar a atenção e o ouvido apenas no professor Carlos Davi. Você olha pelo fenótipo dele que ele se enquadraria nas pretensões arianas. Então, possivelmente o Hitler ia olhar para o Davi, ele ia dar atenção. Para mim, para Ciliano e para os demais aqui, sobraria Auschwitz, sobraria Treblinka, e para Davi, afagos, um carinho, algo mais no bunker do Führer. Tamanho seria esse apreço que os nazistas tinham pela questão racial. Temos o item correto, é um panfleto nacionalista e racista. Vamos ver rapidinho os outros. Ainda bem que não vivemos aquela fase. Sim, sem dúvida. É verdade. Porque, senão, possivelmente, além de eu ser escolhido por uma suposta identificação étnica, talvez, possivelmente, sobrasse para mim também o mesmo desfecho que sobrou para a Alemanha e para aqueles que estavam no bunker. Possivelmente. Portanto, o Lourinho que vos fala talvez não mais falasse. Possivelmente. Sorte sua. Item C. Marxista e xenófobo. Metade correto. O que fala de xenofobia está completamente correto. Mas o que é que está errado aí? O marxismo. O marxismo ele é eleito um dos grandes inimigos da Alemanha. Eles criam Frankenstein, que é o judeu alemão, capitalista, internacional, banqueiro. Eles criam essa entidade mítica para corporificar os males do povo alemão. Então, marxista não. Para eles, o marxismo é uma doutrina deletéria, é uma doutrina que afrouxa os laços sociais e que provoca a desagregação. Então, o marxismo é inimigo do povo. Tá? Então, o panfleto não é marxista, pelo contrário, é antimarxista. Item D.
expansionista, a gente pode até tentar inferir isso nesse tom de exigência, mas por que não é sionista? O sionismo, vocês sabem, é uma referência ao Monte de Sion, o Monte de Zion, que foi um monte onde foi construído o Templo de Jerusalém. Sionismo é sinônimo de movimento pró-nação judaica. Então, o documento aqui pode ser tudo, menos sionista. Pelo contrário, é antissemita, que seria uma espécie de antípoda, né? O sionismo, ele é oposto ao antissemitismo. Então, está completamente errado por conta do sionismo. E o item é imperialista. Não faz sentido, porque o Hitler defendia a formação de um império alemão, né, o famoso Terceiro Reich, mas o que vai estar errado é que o projeto fascista é um projeto antidemocrático, totalitário, e fica a dica, para quem estuda fascismo, o fascismo ele não é um fenômeno que está cristalizado no âmbar lá no passado, o fascismo ainda é um fenômeno presente, e nessas ondas de migração aí, nessas questões de xenofobia, a gente percebe muito o fascismo despertando, né, em movimentos, em partidos, em atitudes contra imigrantes e contra minorias. Então, há um fascismo ainda existente e, como diria o Theodor Adorno, né, o Ciliano pode falar mais um pouquinho, há um fascismo dentro de nós. Sempre que nós somos intolerantes com alguém, nós temos um fascismo dentro de nós que nós devemos o tempo todo estar vigiando. Portanto, gabarito, item B de boa prova. Muito bem, professor Isaac, muito obrigada. Belíssima explicação. Então, para você que está em casa, questão de número 5B de boa prova. Lembrando que o professor Carlos Davi já respondeu as questões 1 e 2, o professor Isaac respondeu as questões 4 e 5 e o professor Ciliano respondeu a questão 7 e agora responderá a questão 8. Então vamos lá, né? Vamos lá. Pronto, a 8ª questão. O texto diz assim: a cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Emile Durkheim, tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração, quanto por intensificar a divisão do trabalho social a ela ligada. Com base nos conhecimentos acerca da divisão do trabalho nesse autor, assinale a alternativa correta. Ora, quando a gente fala do Durkheim, a gente vai ter aí um dos principais autores aí, das correntes socialistas, né? Da sociologia, desculpa. Ora, a sociologia ela surge como uma ciência nova. A sociologia ela surgiu ali no século XVIII, finalzinho do século XVIII, para analisar ali aquelas transformações promovidas pela Revolução Industrial. Então você vai ter, dentro dessas correntes sociológicas, você vai ter uma preocupação de se compreender a organização da sociedade. E o que o Durkheim vai dizer? Ora, o Durkheim vai dizer que a nossa sociedade, ela funciona como um organismo vivo. Então vamos lá. Meu querido amigo Davi, você, desde que a aula começou, você se preocupou quantas vezes seu coração bateu? Não. Não. Até tentei, mas eu não consegui. A gente não se preocupa com isso. Meu amigo Isaac, você contou quantas vezes você piscou os olhos? Em certo momento eu perdi a conta e não fez mais sentido nenhum. Mas veja que a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa se o nosso coração está batendo, se os nossos olhos estão piscando, né? Por quê? É enlouquecedor, né? Não é verdade? A gente sabe que se os nossos órgãos estiverem funcionando perfeitamente, o nosso organismo vai estar funcionando perfeitamente. Não é verdade? Então, quando um dos nossos órgãos falha, a gente logo percebe. E aí a gente vai para um médico para poder, né, se reajustar. Ora, da mesma forma, o Durkheim vai dizer isso da sociedade. A sociedade ela é composta por vários elementos. E cada elemento dentro da sociedade ele tem uma função social. Se todos cumprem a sua função social, essa sociedade vai funcionar de uma forma perfeita. É aí onde a gente tem a questão do fato social, não é verdade? Meu amigo Isaac, né? Meu amigo Davi. O fato social é aquela ação que o indivíduo estabelece dentro da sociedade. Toda ação que o indivíduo estabelece em sociedade. Ora, então, para o Durkheim, ele vai fazer uma análise da organização social. Nós temos essa relação entre os homens, e essa relação ele vai chamar de solidariedade. Essa solidariedade ela acontece tanto nas sociedades mais avançadas, mas também vai acontecer nas sociedades mais primitivas. E aí ele vai fazer uma diferenciação. A solidariedade que existe nas sociedades mais primitivas, você pega, por exemplo, meu amigo Davi, as comunidades indígenas, né? Os povos pré-colombianos ali, né? Obviamente antes da formação dos grandes impérios, os povos indígenas pré-colombianos, eles tinham uma organização social e que todos eram importantes.
Você tinha o que caçava, você tinha o que pescava, você tinha o que fazia a segurança, você tinha aquele, né, que fazia a comida, você tinha o que passava a experiência por ser mais velho, e cada um deles tem uma função essencial para a sociedade funcionar. Se um deles deixa de fazer a sua função, a sociedade não funciona de uma forma perfeita. Então, essa solidariedade que o Durkheim diz nessas sociedades mais primitivas, ele chama de solidariedade mecânica. Ora, mas nas sociedades mais modernas também existe a divisão de trabalho. Só que ela é bem mais complexa, né? Se você for observar, hoje em dia nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos professores, nós temos lixeiros, nós temos motoristas de táxi, motoristas de ônibus, trocadores. Todos têm uma função importantíssima na sociedade. Todos eles precisam estabelecer a sua função dentro da sociedade. Então, existe também uma relação entre eles. E essa relação ele vai chamar de solidariedade orgânica. Então, a solidariedade mecânica ela é estabelecida nas sociedades mais primitivas, mais arcaicas. A solidariedade orgânica estabelece nas sociedades mais avançadas. Ora, e assim, cada indivíduo ele tem uma função dentro da sociedade. A questão é, e se esse indivíduo pratica uma função que ela vai, de certa forma, prejudicar o andamento da sociedade? Aí ele vai usar um termozinho que a gente vai chamar de anomia social, né? É a prática do indivíduo que vai contrária, né, à organização daquela sociedade. Ora, então quando a gente vai para o nosso texto aqui, as nossas questões, vamos ver os itens. O item A, a crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna obsoleta a presença de instituições. Lógico que não, né? Quanto mais essa evolução na sociedade vai acontecer, as instituições elas são, inclusive, importantes para poder organizar os indivíduos. Letra B. A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados. Certíssimo. Quanto mais diferenciado, quanto mais avançada essa sociedade é, obviamente a gente precisa, né, que todos estabeleçam a sua função. Essa relação entre os indivíduos, Durkheim chama de solidariedade orgânica. Então já encontramos a nossa resposta, que é a nossa letra B de beijo. Mas vamos ver as demais. Letra C. Ao criar seres indiferenciados socialmente, o homem-massa, as cidades recriam a solidariedade mecânica em detrimento da solidariedade orgânica. Lógico que não. A sociedade mecânica é a solidariedade, aquela relação que se estabelece nas relações que são estabelecidas nos povos mais primitivos, o que não quer dizer que não seja importante a função de cada um. Letra D. O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de trabalhos parcelares e independentes. Muito pelo contrário, né? Nós vamos precisar do que chamamos de coesão, ou seja, a ação dos homens para o desenvolvimento da sociedade. Letra E. O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades e das consciências individuais? Aí não. Das vontades e consciências individuais não, mas da necessidade da organização social. Os homens precisam viver em sociedade e, para isso, eles precisam coexistir. Assim, todos, obviamente, são importantes dentro do processo da organização social. Então, dessa forma, minha doce e amada Luciana, letra B de beijo. Muito bem, professora Ciliano, muito obrigada. Então, para você que está em casa, questão de número 8, letra B. Professor Carlos Davi, questão de número 3. Questão de número 3, assim nos diz. Vai ter outra dica, não? Pode ter, outra dica. O Isaac tá doido para dar uma dica. Posso dar uma dica? Professor Isaac tá faltando, senti isso, tá Isaac, eu faltando. Vamos quebrar, né, a sequência. A pergunta citada, ela mobilizou enormes comícios populares, comícios como no Vale do Anhangabaú, que acabou reunindo mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina aí o que é 1 milhão de pessoas indo para as ruas. E o Vale do Anhangabaú fica onde? São Paulo. Puxa vida. Importante, não foi? Aí foi diferenciado. E a Rede Globo disse que era o quê? Uma manifestaçãozinha. Pois é, 50 pessoas. Aniversário de São Paulo. Na verdade, começou 15 mil pessoas, aí foi aumentando, aí quando foi se perceber um mega evento, as pessoas indo não para ouvir uma banda de forró A, B ou C, mas para cantar o hino nacional, para ouvir político falar. Então, eu acho que foi uma grande mobilização esse evento e é por isso que tem um perfil muito bom para a Enem. Muito bem, professor. Então, vamos lá? Professor Carlos Davi. Vamos sim. Como eu estava dizendo anteriormente, questão 3,
Europa passou por grande número de reconfigurações territoriais em virtude das disputas seculares entre os povos do continente. No mapa baixo elaborado em 2014, estão assinalados para cada país europeu o nome da última potência estrangeira a desocupar aquele espaço nacional e o ano em que isso ocorreu. A desocupação estrangeira na Europa Oriental, portanto o leste europeu, óbvio, a mesmice, após a Segunda Guerra Mundial, está associada ao seguinte contexto geopolítico. Gostaria de lembrar alguns marcos importantes. Outrora falávamos, Exiliano, que o eixo temático da referida prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, envolve sociedade, cultura e poder. Se nós compreendermos bem isso, Isaac inclusive fez esse levantamento estatístico, passando horas a fio, seus dias, final de semana, adentrando pela madrugada, e logo percebeu que as provas de 2009 a 2014, 18% das questões da primeira e da segunda aplicação de ciências humanas e suas tecnologias versava sobre o mundo contemporâneo. E quando nós entendemos o mundo contemporâneo pelas escolas clássicas, portanto a escola francesa, nós entendemos que o corte cronológico vem da Revolução Francesa e muito fortemente pós-Segunda Guerra Mundial. E quando nós imaginamos pós-Segunda Guerra, meu amigo Isaac, Exiliano, Luciano, todos que se encontram aqui, logo nós iremos constatar um período que é conhecido, ficou como Guerra Fria, também conhecido como Velha Ordem. E a Guerra Fria, ela é didaticamente caracterizada pelas disputas por áreas de influência entre duas superpotências. Estados Unidos representando o bloco capitalista, a União Soviética representando o bloco socialista. Mas não para por aí. Havia uma corrida armamentista aeroespacial. Somando-se a isso, uma doutrina que foi implementada, a doutrina da destruição mútua assegurada, onde se acreditava a possibilidade de uma terceira guerra mundial e real. Somando-se a isso, os processos de descolonização foram estimulados pela bipolarização. Estados Unidos e União Soviética, que precisavam de áreas de influência e posição estratégica continental, acabaram estimulando os processos de desagregação dos impérios afroasiáticos capitaneados pela Inglaterra, pela França. Então, nós logo entendemos que esse período de 1945 a 1991, que conhecido ficou como Guerra Fria ou ainda Velha Ordem, apresenta essas referidas características. Como é que a Velha Ordem ela foi desconstruída? Existem 4 sinalizações importantes. A primeira sinalização diz respeito ao acidente da Ucrânia, portanto, em Chernobyl, e dos de 1986. Posso falar da queda do Muro de Berlim, de 1900 e do próprio ano de 1990, a unificação das Alemanhas. Inclusive, essa é uma data importante, que merece ser analisada e contextualizada. A reunificação das Alemanhas, 1990, está a fazer, portanto, 25 anos. Então, é um tema que precisa ser analisado, refletido, interpretado e investigado. E em 1991 nós temos a desagregação da União Soviética. A partir daí entende-se que existiria para a geopolítica uma nova ordem mundial. Mas como o enunciado está a dizer, a desocupação estrangeira na Europa Oriental, portanto no leste europeu, o fator decisivo foi o fim da Guerra Fria, o que nos leva de forma precisa, como gabarito para a referida questão, a letra A de Aritsá, o fim da Guerra Fria. Muito bem, professor Carlos Davi, muito obrigada, belíssima explicação. Então, para você que está em casa, questão de número 3, letra A de Aritsá. E, para fecharmos essa noite de hoje maravilhosa, professor Isaac do Vale, questão de número 6, a última questão da noite. Sim, vamos lá. Mais uma vez, um tema... Rapaz, é bom começar com 3 minutos já. Aí é bom demais, né? Aí é bom demais. Pô, é só alegria. Então, vamos lá. Eu estava falando que... Será que você não pode dar mais uma dica? Eu acho que seria fundamental agora você dar uma dica que leva 2 minutos. Responder a questão em 1 minuto. Mas É bom demais. Vamos lá. A dica é esse movimento citado no texto. Vamos responder. Ele foi votado e foi rejeitado, essa emenda Dante Oliveira foi rejeitada pelo Congresso, causando uma consternação muito
muito forte, né? Você chorou, Davi, na época que isso aí não passou? No útero de minha mãe. Davi, tu quer resolver essa questão aí? Sim, Manda vamos lá. brasa. Item A. Vamos ler aqui o texto. No mundo contemporâneo existem alguns tipos de direito, né? Os de liberdade, os direitos políticos e os direitos sociais e econômicos. E aí, a respeito das lutas, dos movimentos de lutas sociais, nos últimos séculos, podemos inferir que é uma questão interessante porque ela vai fazer um desafio que você tem uma noção de tempo, né? Durante muito tempo, houve uma pretensão de abolir a questão do tempo, ninguém decora a data, mas não existe história sem tempo. A matéria-prima do historiador é o tempo. Então, a gente vai tentar aqui fazer rapidamente o percurso para identificarmos os erros e os acertos de cada item. Item A. O século XIX, 1800 tarará, foi marcado pela ascensão do movimento operário, até aí tudo bem, ludismo, cartismo, grevismo, e pelas conquistas trabalhistas de leis trabalhistas na Europa e Estados Unidos. Metade está correta, metade está falso. O que é que está falso? As conquistas trabalhistas não foram decorrentes do século XIX, mas do século XX. Então, está falso. Item B. O século XVIII, 1700 tarará, iluminismo, aquela coisa toda, caracterizou-se pela noção de direitos humanos. Perfeito. E pela expansão das democracias baseadas no voto universal nas sociedades burguesas, aí vai estar falso. O que vai se expandir é o liberalismo. O liberalismo ele não é necessariamente democrático. Pelo contrário, a democracia só vai se consolidar no horizonte das potências ocidentais a partir do século XX. Então, não há ideia ainda clara no século XVIII de voto universal. O primeiro país que vai fazer isso vai ser a França em 1848. Então, está falso. Item C. O século XXI, em seu início, recentemente, vocês já podem acompanhar, definiu-se pelo fim das ditaduras islâmicas e pela instalação de regimes liberais no Oriente Médio. Generalizou muito, algumas ditaduras caíram, Primavera Árabe está aí, mas isso não significa necessariamente que esses países adotaram um modelo ocidental, democrático, liberal. Item D. O século XX assistiu ao desenvolvimento do bem-estar social, pesados investimentos de estados para manter o padrão do trabalhador na Europa, e o mesmo século XX acompanhou aquilo que o professor Davi acabou de falar, que foi o colapso do socialismo no leste europeu. Temos o item correto. Item errado. O século XVIII foi marcado pelo iluminismo, até aí tudo bem, e pelo processo de independência das colônias ibéricas da América. Tá falso porque o processo de independência foi no século XIX. Então, item correto. Item D, de deu tempo esse ano. Olha aí. Conseguimos, né, professor? Deu aquela esticada violenta. Muito bem, então para você que está em casa, vamos repassar o gabarito da noite de hoje. Anote aí no seu encarte. Questão de número 1, letra C, questão de número 2, letra D, questão de número 3, letra A, 4 E, 5, letra B, 6, letra D, 7, letra C e 8, letra B de boa prova. E considerações finais, abraços finais, dicas para os nossos vestibulantes que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Nós permaneceremos juntos nessa caminhada, certamente. Essas 2 próximas semanas que advirão são fundamentais. Dizer da honra que eu tive hoje aqui com o Ciliano, com o Isaac, com a Luciana, toda essa turma que está no estúdio, os nossos alunos que vieram nos brindar com sua presença ao vivo. Bom, eu só tenho que reiterar as palavras do Davi, como sempre, o Davi fala tudo, deixa pouco para a gente falar, eu confirmo tudo que ele falou e reiterar que nós estamos juntos nessa caminhada, só faltam 2 semanas, vocês não têm que ficar nervosos, nós estamos juntos e com certeza o aluno que acompanha a gente, o aluno do Aridissá, ele vai ser bem sucedido nessa caminhada. Aí é o quê? Aí é bom demais. Realmente a gente fez aí durante todo o ano, né, todo um trabalho, agora nós vamos apenas fazer aquela último detalhezinho, o detalhezinho final para você chegar muito bem ali na sua prova, bem tranquilo e ter um bom resultado. É o fechamento, né, professor? Brindar. Aridissá no ar.